voltamos. 300 anos atrás. Mas estão atuais ainda. Estamos aqui ao vivo de volta com o nosso aqui um bate-papo de bastidores sobre livros, né? O deputado, que é o nosso convidado de hoje, né? Sempre chega com um livro nas mãos, a gente troca umas ideias aqui. Seja bem-vindo, deputado José Dias, ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, telespectadores. Prazer tê-lo conosco, deputado. E eu gostaria de que, inicialmente, a gente pudesse conversar um pouco a respeito da sua atuação parlamentar, né? Mais um mandato, o 5º mandato como deputado estadual. E o que esperar desse mandato? Alguma área específica de atuação, algum projeto específico que o deputado deve estar se debruçando sobre ele? Robson, o que eu espero cumprir é uma coerência que eu venho observando durante esses 30 anos, certo? Eu confesso a você que eu apresentei vários projetos durante esse período, mas a minha grande aspiração ideológica, quer dizer, o meu grande desejo, o meu sonho, era ver diminuir o número de leis nesse país, que esse país realmente tem um agravante que isso é doloroso. Tem lei para regular a lei, né? Que é lei demais, certo? Nós temos leis demais, certo? Então, eu exerço a minha função fiscalizatória, porque o parlamento realmente tem essa função. Eu me interesso, vamos dizer assim, com mais profundidade pelos assuntos do orçamento, quer dizer, os assuntos financeiros do Estado, até porque, se eu tivesse o direito, mas o doutor Delfim disse que os velhos, ele já tem 89 anos, não têm o direito de ser pessimista. Eu, então, não posso ser pessimista, eu já sou velho. Mas eu não posso deixar de ter uma profunda preocupação com a falência do Estado. Não apenas o Estado do Rio Grande do Norte, com o Estado em geral. O Estado brasileiro. Estado brasileiro. Né? Quer dizer, o Estado federal, o Estado federativo e as prefeituras. Na visão do deputado José Dias, qual é a raiz desta falência do Estado brasileiro? Isso repercutindo aos estados de todo o país? Mas é a burocracia, o corporativismo que se implantou de forma mais virulenta com a vinda de Dom João VI para o Brasil. E aí se criou uma mentalidade... O modelo do português foi transplantado, né? E se criou uma mentalidade de que a nação deveria viver em função da corte, né? Dos privilegiados. E nós tivemos um agravante... Isso é o que, até citando o livro, né, o que o Raimundo Faoro chamava dos estamentos burocráticos, né, dominados, e que acabam emperrando o nosso crescimento. Nós tivemos um agravante que foi a Constituição de 88, que é a pior Constituição do mundo em termos de racionalidade. Ela é contraditória e é a Constituição que estabelece o maior número de direitos e o menor número de deveres, certo? Muita gente, isso é uma coisa que eu acho que é um dos maiores equívocos, vamos dizer assim, da análise da formação brasileira, é que para os Estados Unidos é um país rico porque lá foram os pioneiros, foram pessoas que saíram quase que não saíram espontaneamente porque havia problema também religioso e tal, e que no Brasil vieram degradados. É o contrário, o problema do Brasil é porque vieram os privilegiados, vieram aqueles que aportaram aqui com a corte portuguesa. Nós já tínhamos realmente os privilégios desde o tempo das capitanias hereditárias, mas a coisa se organizou de uma forma tão violenta a partir da presença do próprio rei Dom VI. Napoleão até foi culpado disso, que enxotou o rei para cá. Veio fugido para o Brasil. Então eu acho que nosso problema é exatamente isso. É se apropriar do Estado. O Estado é grandioso, é ineficiente e a nação não pode mais financiar. A nação não tem como pagar o Estado brasileiro. E qual é a solução na sua avaliação, né? Pelo menos a gente deveria pensar um pouco, talvez, não sei se o deputado concorda, na rediscussão do Pacto Federativo. A gente vive uma federação que na prática é de mentira. A grande maioria dos recursos financeiros arrecadados pela nação brasileira está nas mãos de um poder, que é o poder executivo federal, né? Está nas mãos do governo federal. E aí, você tem ideia, são 62% que fica nas mãos do governo federal. 23% divide para 27 estados e 15%
15% divide para mais de 5 mil municípios. Então tem que haver uma redistribuição desse recurso. O governo federal está falido. Mas ainda tem muito, né? Não tem não. O governo federal tem um déficit gigantesco. Nós estamos vivendo todos os orçamentos a partir dos últimos anos de Dona Dilma são deficitários. O déficit desse ano vai para próximo de 180 bilhões de reais. O governo e o governo federal é responsável por essa dívida, deve mais de 3 bilhões de reais, deve mais de trilhões de reais, deve mais de 1 trilhão de dólares, certo? Pagando antigamente, claro que está reduzindo um pouco, já reduziu, para ser sincero, reduziu já bem consistente o custo dessa dívida. Eu espero que, se nós tivermos a aprovação das reformas que são absolutamente necessárias, tanto trabalhista como previdenciária, e futuramente a reforma tributária, nós teremos realmente uma queda bem grande e acentuada para níveis quase que civilizados do custo dessa dívida, que é uma dívida gigantesca. Deputado, está havendo uma revolta muito grande contra essas reformas, tanto a trabalhista, que está bem avançada na sua aprovação, com algumas alterações, pouquíssimas, aliás, mas principalmente a reforma da Previdência, que parece que estão aproveitando até alguns momentos nacionais, inclusive hoje até depoimento até do ex-presidente Lula, né, me parece que estão até aproveitando para empurrar a goela abaixo, são uma série de outras coisas em relação à reforma da Previdência no Congresso Nacional. Rapaz, se nós vivêssemos uma situação em que existisse recurso para a segurança, se nós vivêssemos um momento em que existisse recurso para a saúde, se nós vivêssemos um momento que existisse recursos para saneamento, se nós vivêssemos um recurso em que os funcionários estivessem sendo pagos em dia, você podia até dizer, olha, essa reforma não precisa ser feita agora, vamos levar com a barriga, vamos levar para frente. Mas nós estamos vendo o seguinte, a segurança é a mais péssima, é péssima. A saúde, nós estamos no limite. A educação, nós estamos na rabada. Em termos de saneamento, essa coisa não temos nada. Investimento, ou se faz as privatizações, ou não tem, o poder público não tem um centavo para investir, praticamente. Os estados não têm e a União também não tem. Então, o que é que acontece? Sobre esse aspecto, indiscutivelmente tem que ser feita uma reforma, até porque ninguém pode negar que a Previdência, a não ser as pessoas que, vamos dizer assim, tenham como profissão mentir, não pode negar que há um problema de um déficit muito sério na Previdência. Agora, segundo, deputado, isso é questionado por alguns, inclusive auditores da Receita Federal local, da Receita Federal também, mostrando que, na verdade, não existe rombo da Previdência. Não, é uma falácia. É uma falácia, sabe por quê? Porque eles dizem o seguinte, não existe aqui porque devia estar o dinheiro dali, dinheiro da acolá. Quer dizer, se você analisar com qualquer interesse mais racional, você vê que é uma falácia, não tem, até porque o orçamento da União demonstra isso, o balanço da União demonstra isso, passa no Tribunal de Contas, tal isso. Os órgãos internacionais, como o Banco Mundial, como o FMI, demonstra isso. Meu amigo, será possível que só o interessado, só a corporação é quem tem a verdade? Agora, a população brasileira... Pelo amor de Deus, esses órgãos não têm interesse. Agora, a população brasileira questiona, em muitos momentos, por exemplo, como é que pode o presidente da República, que se aposentou aos 53 anos, querer empurrar a goela abaixo uma reforma da Previdência, por exemplo, e botar as pessoas a quase não conseguirem se aposentar? Fica difícil justificar também, por exemplo, às vezes você vê o Congresso Nacional querer aprovar a anistia da dívida dos partidos, anistia da dívidas de políticos que devem como pessoa física e pessoa jurídica de empresas, aprovar, por exemplo, mais dinheiro para os partidos aplicarem, gastarem nas campanhas políticas pelo fundo partidário. Então, as pessoas parece que estão percebendo isso e não conseguem aceitar, né? Seria tirado de quem está lá embaixo, na base da pirâmide, para botar naqueles que são, digamos assim, os donos do poder político, pelo menos, e econômico. Você está elaborando em vários erros. O primeiro erro é que
o fato do presidente ter se aposentado cedo não significa que tem que continuar, porque não tem condições, ele mesmo reconhece. E vários brasileiros fizeram isso. E ele não deveria dar um exemplo, deputado? Como exemplo? Não foi tirado dinheiro de ninguém, direito adquirido não foi tirado. Se não for feito agora, vai... se não, eu lhe garanto... Mas tem as regras de transição. Eu lhe garanto a você o seguinte, se não for feito agora qualquer coisa, e essa qualquer coisa realmente é qualquer coisa, porque não está sendo feita uma reforma tão radical, pelo que já saiu da comissão, não é radical, até porque o pobre não é penalizado. Quem ganha um salário mínimo não é penalizado, certo? As ações de prestação... das pensões, por exemplo. No caso das pensões, há um déficit, uma perda muito grande. Até 2 salários mínimos não há. Até 2 salários mínimos não há. Agora, quem, por exemplo, acumula uma pensão de 20 mil reais com outra de 30, vai ser penalizado. Aí está certo. Uma pensão de 20, um aposentado vai ser penalizado. Então, mas você está falando em quê? Você está falando em justiça social ou está falando que não deve tirar os privilégios? Se não é para tirar privilégio, tudo bem. De onde é que vem o dinheiro para pagar esses privilégios? De onde virão os recursos para pagar esses privilégios? Outra coisa, não se pode confundir o problema de dinheiro para o fundo partidário. Eu sou contra também. Nós temos que ser contra as duas coisas. Esse problema de refis, que são composições de dívidas, eles são discutíveis. Eu confesso a você que acho que incentiva ao mal pagador, certo? Agora, existe também as emergências que nós estamos vivendo, que impõem aos governos um esforço para arrecadar alguma coisa. A minha linha de raciocínio é de que é muito perigoso você fazer um refis com muitos benefícios, porque você vai estimular que no futuro aconteça a mesma coisa. Eu concordo plenamente com você nessa linha de que nós não devemos ser lenientes com quem é devedor, não. Agora, só que mesmo você sendo duro, você não vai receber esse dinheiro facilmente. Mas não recebe mesmo. E vai se anistiar? Aí é que está o problema. Anistiar os partidos que estão devendo, anistiar os políticos. Eu não sou favorável a isso, não. Eu não sou favorável a isso. Olha, para começar a conversa, eu não sou favorável, não. Mas é isso que está em curso, deputado. Esse é o problema. Eu não sou favorável a anistia. Então vamos ser contra as duas coisas. Perfeito. Vamos ser contra você não querer fazer o que é correto, que é a reforma, agora, porque se você não fizer agora, você vai fazer, sabe como? Atingindo os direitos adquiridos, atingindo o direito de quem está aposentado, atingindo o direito de quem já tem direito de se aposentar, porque na realidade, quem tem direito adquirido está sendo preservado. Mas vem aí a regra de transição também. Mas a regra de transição, ela é exatamente... Mesmo a pessoa já tendo contribuído, vai passar por um momento de... Mas a regra de transição, ela é até bem... Agora, ela é até bem racional e bem favorável. A regra de transição, ela é até muito leniente, porque ela não vai ter um impacto no presente, no momento, que deveria ter para desafogar, certo? A dificuldade das finanças públicas. Deputado, vou lhe propor um ping-pong, já está chegando participação de telespectadores e temos outros temas para a gente tratar também, o debate é muito bom. O Antônio de Petrópolis, ele gostaria de saber se o deputado José Dias já é aposentado e se ele gostaria de se aposentar hoje com as regras do governo que estão por ser aprovadas. A pergunta não tem senso, a pergunta é absolutamente sem senso. Eu sou aposentado. Agora, eu acho que não pode mais continuar desse jeito. Agora, dizer que ninguém gosta de fazer uma pergunta de natureza muito pessoal. Não, eu gostaria de tanta coisa que eu não vou conseguir, certo? Esse aqui é o problema, não é o que eu gosto, não é o que eu quero, certo? O problema não é pessoal, o problema tem que ser de ideias. Temos aqui mais uma pergunta do telespectador. Mais uma pergunta, o Josemar, de Emaús. Ele pergunta por que não mexer na previdência dos políticos. O que é que o deputado acha disso? Ele leia o que está sendo proposto, vai ser mexido nos políticos, não vai ser mexido no direito adquirido. Porque não vai ser dos outros, é a mesma regra para as outras pessoas. Não está tendo diferença. O político entrou nessa regra agora. O grande problema é porque mentem como doido, aí as pessoas não sabem o que é que está acontecendo. Certo? O deputado... Quem é que está mentindo tanto, deputado? Eu acho que está mentindo tanto é quem tem interesse. Quem tem interesse?
Claro, as pessoas que acham que vão ser prejudicadas. Eu acho que o FMI não tem interesse. Eu acho que o Banco Mundial não tem interesse. Olha, eu confesso a você, tem interesse quem está querendo se aposentar com 30 mil reais. Deputado, e sobre o nosso Rio Grande do Norte, falando um pouquinho, trazendo a discussão para cá, eu gostaria que o senhor pudesse nos dizer como é que está hoje a sua posição como deputado, como político, como pessoa, posição política em relação ao governo do Estado. É uma posição de neutralidade, de oposição, de apoio a algumas participações do governo? Olha, eu faço uma certa separação. Em termos pessoais, eu tenho um bom relacionamento, não posso negar isso. Eu sou o compadre e sou amigo, tenho uma amizade de muito tempo. Em relação com o governador. Com o governador. Do ponto de vista político, tem dois também aspectos. Um eleitoral, que eu confesso a você que não tenho nenhum comprometimento. O meu comprometimento é com o meu partido e essencialmente com a minha consciência. Eu confesso a você que não admito camisa de força. Eu sou fiel ao meu partido, estou defendendo as mesmas ideias, mas, sob o ponto de vista eleitoral, vamos esperar que tenha um bom candidato. Se meu partido não está ótimo. Não votaria, então, por exemplo, para o governo na candidatura de Fátima Bezerra, do PT, que é o Não, não votaria. Se meu partido apoiasse, não vota. Carlos Eduardo se renunciar à Prefeitura de Natal. Você apenas me fez uma pergunta. De fato, eu não me neguei a dizer, até sem nenhuma consideração de natureza pessoal, só ideológica. Não votaria, claro. Seria demitir tudo para o governo do Estado, para um cargo executivo. Até votei para senador numa circunstância totalmente diferente e tal. Eu não tenho hoje, vamos dizer assim, porque eu não sei nem quem vai ser candidato e nem sei como é que vai ser a eleição. Não acredito que, a não ser pessoa que tenha uma bola de cristal, possa dizer quem serão os candidatos. Ninguém sabe nem quem é candidato. Para o Senado, considerando, por exemplo, a possibilidade de reeleição, tentativa pelo menos, de reeleição de Garibaldi Filho e do senador Zé Agripino, a sua posição já estaria definida ou também não há compromisso? Mas eu não tenho compromisso nenhum. Eu tenho compromisso com essa minha luta, com essa minha ideia de que eu tenho que cumprir com o meu dever e assumir essa posição que eu estou assumindo aqui na frente das suas câmeras, como eu assumo lá na Assembleia, de defesa da necessidade urgente e urgentíssima de nós termos a reforma. Por quê? Eu acho que se não tivermos a reforma, a coisa será muito pior. Será uma tragédia para a gente. O que hoje nós estamos, vamos dizer assim, tentando fazer primeiro, eu acho que essa justiça social de igualar as pessoas. Como a pergunta, por que o deputado entra também agora? Todo mundo entrou. A justiça social é importante. E segundo, é que se nós não fizermos essa reforma, que não é uma reforma drástica, nós vamos fazer reforma drástica, como a Espanha fez, como a Grécia fez, como Portugal fez. Muito bem. Tirando os direitos adquiridos. Muito bem. Deputado, e uma pergunta, como deputado estadual, qual é a sua opinião em relação à utilização de recursos que estão sobrando nos outros poderes, enquanto o Poder Executivo está necessitando urgentemente de recursos até para pagar folha de pessoal? Por exemplo, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, nós temos uma sobra de mais de 580 milhões de reais. É o dinheiro que dá para fazer mais do que 2 pontes de Newton Navarro, sem considerar o superfaturamento da ponte. E aí eu lhe pergunto, então, o senhor é favorável, assim como no governo federal, você recebe o dinheiro no convênio, não executou o dinheiro do convênio, não gastou, volta para o governo federal. Então, em relação ao orçamento estadual, o senhor é do posicionamento que deve se proceder da mesma forma, até porque nós temos apenas 3 estados no país onde isso não acontece. O tesouro é um só. Olha, os valores, evidentemente, não são esses, até porque no próprio saldo... Foi dito por Cláudio Santos. Mas no saldo, mas ele deve saber que no saldo do tribunal, por que ele não devolveu? No saldo do tribunal, existem recursos que são carimbados. São aqueles fundos que foram criados com finalidade específica. Esse recurso não pode voltar para a conta 100, para a conta única do Estado. Quanto os saldos realmente, eu acho que está faltando o governo federal
definir isso aí, eu acredito que ainda já saiu alguma medida nesse sentido. Mas sua posição... e há de haver uma conciliação nisso aí. Mas sua posição tem que retornar, tem que retornar. Eu não tenho dúvida que tem que retornar. E o que é que está faltando? Porque eu sei, dentro do próprio tribunal tem um candidato, né, o desembargador Cláudio Santos, que agora é político. Então não sei como é que é o clima lá dentro, se está se politizando esse debate dentro da necessidade urgente do Rio Grande do Norte. E há pressões de todos os lados para que o governador não utilize esse recurso. Mas como é que pode? Vai ficar assim, sem os poderes darem as mãos? O cofre é um só do estado do Rio Grande do Norte. O tribunal já teve agora, com a administração do próprio desembargador Expedito, uma posição que eu achei extremamente louvável. O tribunal concordou, certo, na proposta orçamentária para este ano, concordou já no ano passado, para deste ano, com a redução da participação do tribunal no orçamento do Estado. Seria descontar houve uma redução da participação. No orçamento desse ano, vai haver ou não saldo, eu não sei, eu não estou acompanhando a execução mês a mês, mas já houve esse gesto de muitíssima compreensão. Quero agradecer a participação do deputado estadual José Dias, do PSDB, no nosso programa Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Antes das suas despedidas, mandando um abraço para os nossos telespectadores, João Vitor, de Parnamirim, e José Aguinaldo, de Nova Natal, né? Muita gente mandou pergunta também, não deu tempo de fazer, mas eu quero agradecer, deputado, sua presença, sua participação aqui. Eu que agradeço. E um abraço para todos, né? Um grande abraço. Continue ligado na Band Natal com os donos da bola. Um grande abraço e até amanhã, de volta com Boa Tarde Cidadão ao vivo e com a sua participação. Até lá. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento